Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estamos estudando o livro de Apocalipse. Hoje eu quero tecer o comentário acerca das trombetas de Deus. Lembra-vos que eu encerrei quando, no capítulo 8 de Apocalipse, versículo 6, quando eu disse que os anjos que tinham as trombetas prepararam-se para tocar. Hoje, então, estarei lendo o versículo 7 até o versículo 13, e estarei procurando comentar, tentarei comentar este acontecimento que vai ocorrer. A primeira trombeta diz assim: o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimado a terça parte da terra, e das árvores e também de toda a erva verde. Muito bem, amados. Nós vemos que, ao tocar da primeira trombeta, é lançado sobre a terra. Apóstolo João diz que houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados da terra. Então a terra é queimada, a terça parte das árvores e de toda a erva verde. Mas ele prossegue dizendo: o segundo anjo tocou sua trombeta e foi lançado no mar, como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruído a terça parte dos navios. O terceiro anjo tocou sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Abesinto, e a terça parte das águas tornou-se em Abesinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. O quarto anjo tocou sua trombeta e foi ferido a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que a terça parte delas se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhante à noite. Olhei e ouvi uma águia que, voando pelo meio dos céus, dizia com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos outros toques de trombeta e dos três anjos que ainda vão tocar. Muito bem, amados. Tentarei ser breve e objetivo. Apóstolo João diz que quando o primeiro anjo toca a trombeta, então haverá saraiva, ou seja, é gelo misturado com fogo e também com sangue que vai cair sobre a terra. E este gelo misturado com fogo e sangue, ele vai queimar a terça parte da terra, das árvores e também de todas as ervas verdes. Quando o primeiro anjo toca a trombeta, cada uma das 7 trombetas será tocado por cada anjo apresentado no versículo
no versículo 2. Haverá saraiva, é fogo misturado com sangue. E este acontecimento fará com que a terra seja castigada. A primeira trombeta nos lembra das pragas usadas para castigar os egípcios. Agora, na sétima praga caiu chuva de pedras e fogo misturado com chuva, ou seja, a saraiva, né? Que está em Êxodo 9, verso 24. Então, na primeira, as águas se tornam sangue, que está em Êxodo 7, verso 17. Mas aqui no Apocalipse diz que foi então queimado a terça parte da terra e das árvores e também de toda a erva verde. Ainda não chegamos ao castigo total, ou ao final, pois esta trombeta fala de destruição da terça parte da terra, das plantas e da terça parte das ervas verdes. Então, virá outro castigo desta série, quando a segunda trombeta é tocado. O segundo anjo, então, toca a trombeta. É como é, é como um grande monte ardendo em chama foi lançado ao mar, cuja terça parte se torna em sangue. Então, a primeira trombeta, ao ser tocado, haverá castigo divino sobre a terra. Quando o segundo anjo tocar sua trombeta, haverá castigo divino sobre o mar. É como uma grande montanha, diz ele, ardendo em chama, foi atirado ao mar. Observamos que aqui o agir, o poder de Deus. Somente o Senhor tem tal poder sobre as montanhas, sobre os mares, sobre os rios, sobre a terra. Deus criou os montes e pode fazer com ele o que ele quiser. É Deus que pode queimar uma montanha em julgamento, ou até removê-lo do lugar e atirá-lo no mar, para cuidar muitas vezes dos seus próprios servos. A Bíblia diz que se nós tivermos fé, do tamanho do grão de mostarda, diremos ao monte: levanta-te daqui, lança-te ao mar. E se nós tivermos fé, diz ele, o próprio Jesus disse, então assim será feito, segundo a nossa palavra. Então, é Deus agindo, Deus trazendo uma sentença sobre o mar, lançando um grande monte no meio do mar. O monte onde a terça parte das criaturas marinhas serão destruídos. Então, a primeira punição pune-se a terra, a segunda, o mar, onde as criaturas já temos visto a escassez de pescaria. Agora imagina a terça parte das criaturas submarinhas morrendo, o mar se tornará como um cemitério. O mar, as criaturas marinhas mortas, apodrecerá as águas do mar. Quando Deus revelou sua
intenção de castigar a Babilônia, ele usou uma linguagem semelhante à da segunda trombeta. Eis que sou contra ti, ó monte, que destrói, diz o Senhor, que destrói toda a terra. Estenderei a mão contra ti e te removerei das rochas e farei de ti um monte em chamas. De ti não se tirará pedra nem para o ângulo, nem para o fundamento, porque te tornarás em desolação perpétua, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 51, versículo 25 e 26. Agora, no tocar da segunda trombeta, uma montanha fumegante é lançada sobre o mar. Montanhas frequentemente representam autoridade ou reinos. Existe cidade que é fortificada pelos montes que se protege devido às montanhas que existem. O mar servia como um dos principais meios de comércio na antiguidade. Nesse sentido, a segunda trombeta pode sugerir um castigo que atinge a economia, as frotas de navio. Então, a economia se tornará principalmente o meio de transporte de carga e também as plataformas onde arranca-se as riquezas do mar, os petróleos, tudo isso será destruído com esta montanha lançada sobre o mar. O mar também pode representar os povos do mundo, como está no Salmo 98, verso 7, e também no livro de Isaías 23, 11. O castigo aqui seria a derrota de uma grande autoridade atingindo os povos da terra, cuja terça parte se tornou em sangue novamente. Nós vemos aqui, novamente vemos aqui que é usado uma linguagem trazendo referência às pragas do Egito. É um castigo grave, mas não é total. Morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruído a terça parte das embarcações. Eu acredito que essas embarcações sejam as plataformas onde arranca-se os petróleos da profundeza marinha. Eu estou dizendo que eu acredito nisso. Não estou afirmando que seria isso. Então, eu peço para os irmãos ter bastante cuidado na interpretação. Aceite aquilo que é bom, mas aquilo que vocês não acreditam, não aceita. Busque mais conhecimento para o seu crescimento. A Bíblia diz que morreu a terça parte da criação que tinha vida e foi destruído a terça parte da embarcação. O mar está cheio de vida. Os olhos do ser humano voltam-se para o espaço, para a exploração do espaço, mas poucas se têm investido na exploração da profundeza marinha. Mas esta trombeta, ao tocar, destrói um terço das criaturas do mar. Também afeta o comércio, destruindo um terço das embarcações. Na época do Novo Testamento, os romanos dominavam um império construído pelo controle do mar Mediterrâneo. O Brasil só foi descoberto mesmo por causa de um investimento que Portugal fez para a construção de navios, para que pudesse assim explorar o comércio mediterrâneo. A expansão do poder romano durante quase 4 séculos havia garantido domínio sobre as principais rotas comerciais entre os 3 continentes,
continentes: a Europa, a Ásia e a África. Agora, uma praga que destrói a terça parte das embarcações deixará o império aleijado e enfraquecido. O império que domina o comércio marítimo. Aí vem o toque da terceira trombeta, onde João diz: o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu dos céus sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. Então nós vimos que a primeira trombeta, existe uma punição sobre a terra, a terça parte da terra. A segunda trombeta, a punição sobre o mar, a terça parte do mar. E agora a punição sobre os rios. O terceiro anjo, ao tocar a trombeta, então uma estrela, uma grande estrela, ela cai, ardendo como uma tocha. Então cai do céu sobre a terça parte dos rios, atinge os rios. Também sabemos que os rios podem ser povo, nações, mas aqui fala sobre as fontes das águas, uma grande estrela. A terceira série de castigo usa uma estrela para atingir as águas, ou seja, a fonte da água doce. A maior riqueza do mundo não é o petróleo, não é o diamante, é a água, amados. E já vivemos uma escassez de água. Alguns lugares estão racionando água. Existe um pedido mundial que as pessoas economizem água. Então, a terça parte das águas doces, as águas se tornam amargas, diz. Se torna incapaz de ser uma água de consumo. Então, os homens precisam, o ser humano precisa beber água para sobreviver. A estrela é a parte da criação de Deus e serve como ornamento dos céus. Mas ela tem poder para, Deus tem o poder para usar as estrelas das suas batalhas a favor dos fiéis, como instrumento de castigo. Então, o efeito dessa estrela é a poluição da terça parte dos rios, a fonte da água doce. Então, o nome da estrela é Absinto e a terça parte das águas se tornou amarga, ou seja, muitos dos homens morrem por causa dessa água, por consumir uma água imprópria, porque a água se torna amarga. Então, nós vemos aqui que essa estrela tem um nome, é uma estrela chamada absinto. Existe uma erva chamada absinto, representa que esta erva é uma erva amarga, que está em Lamentação, capítulo 3, versículo 15 e versículo 19. É uma planta, inclusive, produz veneno. E em Provérbios 5, 4, também faz menção sobre esta planta. Aqui Deus ataca as águas doces, ou seja, águas potáveis, destruindo a terça parte das fontes das águas. Nos lembramos do efeito da primeira praga no Egito, quando Deus fez com que as águas se tornassem amargas, que está em Êxodo capítulo 7, verso 20 a 21.
Quando Deus abençoou o povo, ele tornou doce as águas amargas, em Êxodo 15, verso 25 e 26. Aqui ele faz ao contrário, para castigar os ímpios. A água se torna amarga, impróprio para consumo. Mas aí vem o toque da quarta trombeta. E o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferido a terça parte do sol, da lua e da estrela, para que a terça parte delas escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então, amados, nós vemos a primeira trombeta, uma punição sobre a terra. A segunda trombeta, a punição sobre o mar. A terceira trombeta, uma punição sobre os céus, sobre os satélites que iluminam a terra. Então, foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte delas não brilhasse. A linguagem usada para descrever o efeito da quarta trombeta é típico da profecia de visitações divinas, pois Deus controla os corpos celestes. Jeremias e Isaías falam sobre os corpos celestes. Jeremias 31, verso 35 e Isaías 40, verso 26. Isaías transmitiu a profecia contra a Babilônia. Ele diz: porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz, e o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Isaías 13, verso 10. Ezequiel usou a mesma linguagem da profecia contra Faraó e o rei do Egito, em Ezequiel 32, 7. E Joel empregou nas suas descrições de castigo divino, que está em Joel 2, verso 10 e Joel 3, verso 12. Como nos cumprimentos das profecias do Velho Testamento, a profecia da quarta trombeta não é o fim do mundo. Descreve um castigo. É um castigo que vem passo a passo. Um castigo sobre a terra, sobre o mar, sobre as águas potáveis e agora sobre os céus, sobre as estrelas, sobre a lua, sobre o sol. Um castigo por causa da desobediência do ser humano, porque a criação de Deus voltou as costas para Deus. Então descreve um castigo de pessoas aqui na terra. O fato de envolver a terça parte do sol e da lua e das estrelas confirma que o castigo é parcial, é um castigo não total. O aviso da vinda das últimas três trombetas, sim, ali ele nos. Existe uma águia ainda que diz assim: então eu vi uma águia que voando pelo meio dos céus dizia, em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes das vozes das trombetas dos três anjos que ainda tem de tocar. Então João diz que ele viu e ouviu uma águia que voando pelo meio dos céus. Os sete selos foram divididos com uma série de quatro abertura da primeira, quarto selo e depois os três que seguiram. As trombetas também parecem ser dividido numa série, as quatro primeiras e depois as últimas três, porque aqui nós vemos que as trombetas são divididas da mesma maneira. Já passaram quatro, agora uma águia anuncia a vinda das últimas três. Evidentemente mais castigo virá,
castigo piores do que a primeira, do que os que aconteceram sobre a terra, sobre o mar, sobre os rios e sobre o céu. A águia, ela voa no meio do céu. A águia é conhecida universalmente como um forte predador. Aqui ela voa pronta para descer e tomar a sua presa. Mas ela voa e diz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa da restante das vozes da trombeta e dos 3 anjos que ainda tem de tocar. A palavra ai demonstra dor e lamento. Repetindo 3 vezes, sugere que dor extrema, um pré-anúncio dos castigos mais severos que virá. Novamente a mensagem se aplica às pessoas aqui na Terra. Então, para concluir, as primeiras 4 trombetas anunciam terrível castigo. Castigo que virá sobre a terra, o mar, as fontes das águas e também sobre os céus. Mas haverá três últimos castigos, que virá nos últimas 3 trombetas. Nos capítulo 9, e que chegará até o capítulo 11. Será ainda mais aterrorizante do que as aflições que já passaram. Amados, diletos irmãos, precisamos estar atentos, precisamos